é óbvio, né, que para uma empresa as pessoas acabam olhando sempre pro masculino pela audiência, né? Então a gente sabe que a audiência do futebol masculino é maior do que o futebol feminino, por isso sempre essa batalha em relação a conseguir salários maiores, patrocinadores, etc. Porque uma empresa ela está olhando o retorno que ela vai ter, ou seja, a visibilidade que ela vai ter. No meu caso, o que aconteceu? Eu não conhecia, como falei já algumas vezes aqui, né, a história do Vasco a fundo. E quando eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando por toda a história do Vasco. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de mercado para entender mais sobre o consumo do vascaíno, quais eram as possibilidades, entender os números, pedir para assinar um NDA, ou seja, um termo de confidencialidade com o Vasco para poder entender os números e quais eram as possibilidades. E em seguida veio esse movimento da SAF, né? E daí começaram as tratativas, que é algo muito mais complicado, né? Existe muito mais burocracia em relação a isso, é um negócio muito maior. Quando surgiu a possibilidade do time feminino, eu falei, poxa, que legal, isso tá fácil de eu resolver. Porque eu já tenho uma sociedade com a Fernanda, que é da Deixa Ela Treinar, que já levanta essa bandeira, que tem essa campanha e que tem toda essa vontade, né, de apoiar a mulher no esporte e apoiar o time feminino do Vasco, com todo o histórico do Vasco. Era algo simples de resolver. Então, eu preferi começar por esse movimento. Ainda, né, continuo em algumas conversas para ver quais outras possibilidades que a gente tem de fazer dentro do Vasco. Como falei, eu fui me apaixonando de verdade por toda a história, por todo vascaíno, o quanto é realmente apaixonado pelo time e quer colaborar e tudo mais. Então, venho estudando outras possibilidades, mas o time feminino eu achei que era um jeito simples de resolver e que merecia muito da nossa atenção. Então, poxa, eu vou começar por isso, que para mim faz todo sentido, que é fácil de resolver, e isso não quer dizer que eu não vá movimentar para outros, né? Então, assim, eu já tô dentro do Vasco, agora tem só Deus sabe aonde vai ser o limite das nossas negociações, das nossas parcerias aqui. Mas é importante também de ressaltar que quando ela perguntou, por exemplo, da SAF, né? Então, quando começou esse movimento da SAF, peraí, o time feminino tem alguma solução em D0, né? Como a gente fala no mercado financeiro, imediatamente? Não tem. Agora, já no masculino tem esse movimento da SAF que pode, de fato, trazer uma receita, que pode trazer uma grana para o time e pode resolver a questão financeira? Tem. Então, peraí, vamos começar onde eu posso agregar mais, né? Então, acho que essa foi a primeira lógica também. Em relação à SAF, pessoal, eu não gosto muito de palpitar, digamos assim, na tomada de decisão né, de uma diretoria e tudo mais, mas eu acredito que a gente está vendo um movimento de profissionalização do futebol no Brasil, né? Então, esse movimento que tem acontecido não só com o Vasco, mas com os outros times da SAF, eles acabam trazendo uma profissionalização e uma transparência, porque quando você tem investidores, você precisa ser ainda mais transparente, você precisa dar satisfação, você precisa ter a gestão muito mais bem feita. Então, isso, ao meu ver, toda vez que a gente fala de uma empresa onde ela realmente tem mais transparência, tem mais gestão, não tem como ser negativo. Então eu acho que só temos a ganhar com isso. Vale lembrar que nós no Brasil hoje precisamos profissionalizar todos os times. Por quê? Porque estamos perdendo talentos, né? Então, assim, só uma rápida revisão aqui sobre o momento econômico que a gente vem passando no nosso país, a gente teve aí uma desvalorização da nossa moeda muito forte. Então, hoje é muito mais interessante para um atleta ganhar em dólar ou em euro. Então, quando você tem uma profissionalização dos times, quando você tem um equilíbrio financeiro, ou seja, os times têm como pagar seus atletas, isso traz uma segurança para o atleta, a gente pode reter mais talentos. Então, eu acho que qualquer movimento que seja de trazer investidores para o nosso país e de profissionalizar o esporte, ele é muito positivo e ele acaba impactando não só um time, mas os outros também, né? Como a gente já viu, então cada vez mais um time procurando ser melhor do que o outro em relação à gestão financeira, à transparência, à credibilidade. E isso só tem aí a ser positivo, a pensar a longo prazo, principalmente para os nossos atletas. Muito bem, aliás, a Carol falou em transparência, parabenizar, aproveitar que eu estou aqui dentro e parabenizar a Vasco TV pela transmissão da reunião do Conselho.